Durante transmissão ao vivo, o embaixador Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores, apontou como lideranças globais se ocupam de questões que muitas vezes são fabricadas ou ampliadas para desviar a atenção de problemas que realmente importam aos cidadãos. O diplomata reagiu a uma entrevista concedida pelo chanceler de Lula, Mauro Vieira, apontando os absurdos da diplomacia lulista, como a noção de que os tratados internacionais só precisam ser cumpridos se Lula assim o desejar, como no caso em que o presidente Lula afirmou que Putin poderia vir ao Brasil, ignorando o fato de que há um mandado do Tribunal Penal Internacional para a prisão dele, que deve ser cumprido por qualquer país signatário do tratado, como é o caso do Brasil. Após explicar como a lógica lulista é aplicada nas relações exteriores, exemplificando com o Tratado de Não Proliferação Nuclear e com o Tratado de Roma, Araújo disse: "Isso aqui é uma contaminação. O Brasil está contaminado por uma degradação completa do sentimento jurídico, o sentimento da norma, da ética jurídica. Essas poucas frases aqui do atual chanceler mostram essa degradação do sentimento ético e jurídico no Brasil. Eu tenho uma norma, mas essa norma é contra o meu amigo. Então aí eu não sou obrigado a cumprir, não. Cadê a ordem?" O diplomata ironizou: "Cadê a ordem do Supremo? As coisas só são cumpridas quando tem o Supremo. Se o Supremo está junto ali, também é amigo, aí não vai ter ordem." Araújo deu outros exemplos em que as leis, a Constituição e tratados são ignorados conforme a conveniência. Ele ironizou exemplos da aplicação seletiva das leis. A Constituição diz que existe liberdade de expressão. Artigo 5º da Constituição, liberdade de expressão. Mas, se aquele que está se expressando, está criticando o atual governo, está criticando o STF, aí está obrigado a cumprir? Não, não está obrigado a cumprir isso não. Está achando que só porque tem um tratado a gente vai cumprir? Só porque tem liberdade de expressão na Constituição a gente vai dar a liberdade de expressão? Ele explicou: cada circunstância é uma circunstância, claro. Isso é o casuísmo brasileiro político clássico. Cada circunstância é uma circunstância. O que significa isso? Tem que ver se é meu amigo ou meu inimigo. Araújo disse: "Esse que está falando é o inimigo, então pau nele, tira o YouTube, tira a monetização e tal. Cada circunstância é uma circunstância." O diplomata explicou: "Isso aqui é consequência do Brasil, onde nós temos essa justiça dos amigos. Nós já temos o capitalismo dos amigos, onde cada empresário está bem ou mal de acordo com o fato de ser ou não amigo dos poderosos. Temos a justiça dos amigos, onde a justiça se aplica diferentemente se é amigo ou inimigo. E agora temos a diplomacia dos amigos. Então, se é para o Putin, que é nosso amigo do governo atual, a gente não vai aplicar. Cada circunstância é uma circunstância." No Brasil atual, a liberdade de manifestação não é reconhecida de forma igual para todos. As manifestações, promovidas por partidos de esquerda, sindicatos e coletivos, divulgadas pela velha imprensa e por sites e canais de internet de forma coordenada, não estão sujeitas a qualquer investigação sobre seu financiamento ou qualquer questionamento sobre se as ideias que defendem seriam democráticas ou antidemocráticas, mesmo quando há cartazes pedindo ditadura, quando há depredação de patrimônio público e privado, agressões a políticos e cidadãos, nada disso é considerado um ato antidemocrático quando o ato é da esquerda. Nos últimos anos, milhões de pessoas foram às ruas de forma ordeira e pacífica para pedir liberdade e respeito à Constituição, incluindo a liberdade de expressão, a liberdade de culto, a liberdade de ir e vir, entre outras. Essas manifestações pacíficas tornam-se alvo de inquéritos sigilosos, alimentados por notícias da velha imprensa, nos quais manifestantes
E jornalistas que cobrem as manifestações são perseguidos, presos, censurados e têm seus bens apreendidos. A renda da Folha Política está sendo confiscada, a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 30 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. O problema do mundo é a emissão de mentira. Né? Emissão de desonestidade. Né? Nós temos que cortar as emissões de desonestidade no mundo. Né? Se a gente conseguisse cortar as emissões de babaquice no mundo, aí sim que o mundo ia melhorar. Né? O mundo tem uma crise de verdade. Né? Falta de verdade é o que está acontecendo no mundo. Falta de vergonha também, né? Famosa falta de vergonha na cara. Então, o problema do mundo hoje é a mentira. Mentira no que é democracia, mentira, né, no que são as condições de uma sociedade democrática e assim por diante. Mas, então, hoje o que acontece é o contrário. Né? Então, aquilo que está escrito eles não querem cumprir. Né? E aquilo que não está escrito eles querem usar para fazer aquilo que eles já querem fazer mesmo dentro do país, que é controlar melhor o país em nome desses interesses mundiais. Né? Então, é muito curiosa essa resposta aqui. Obrigado a cumprir? Não. Tem que haver uma ordem. Ordem de quem? Né? O negócio está lá escrito. A ordem é que quando você ratificou aquele tratado, aliás, foi ratificado durante... não, foi no finalzinho do governo Fernando Henrique. Mas, enfim... ali que está a ordem. A ordem, ela é... Você diz assim, olha, quando acontecer tal coisa, eu vou fazer. Né? Aí acontece tal coisa... Então, vamos dar um exemplo. Né? Então, olha, quando... Vamos dizer, tem um tratado de aliança clássico, né, entre dois países. Então, um tratado de defesa recíproca. Vamos supor, então, que tem um tratado, né, de defesa recíproca entre o Brasil e a Bolívia. Né? Tá? Então, vamos supor que nós temos um tratado, se um desses países for atacado, o outro tem que vir ao seu socorro. Né? Aí digamos que a Bolívia é atacada pela Argentina. Vamos dar um exemplo também absurdo aqui, que obviamente não vai acontecer. Mas digamos, né, um cenário assim, a Bolívia atacou a Argentina. Então o que o Brasil teria que fazer nesse cenário? Se tem um acordo assinado, vai em socorro da Bolívia contra essa agressão. Não seria uma ordem, né? O que está dizendo aqui, não, tá, mas não tem uma ordem. A ordem de quem? A ordem está ali no tratado que você assinou, né? Então essa coisa, em cada caso, não, em cada caso é o que... Né? Em cada caso, se não tivesse acordo, vou olhar. Né? Então, nesse exemplo, a Bolívia, digamos, pediria assim, Brasil, eu quero combinar com você o seguinte, se eu for atacado, eu quero que você se alie a mim para me ajudar a me defender. Aí o Brasil fala, olha, depende do caso, eu vou ver. Né? Aí também, aí a Argentina no dia seguinte ataca a Bolívia,
a gente fala assim, tem que pensar aqui se eu quero te defender ou não. Aí sim, precisa vir uma ordem, quer dizer, no caso, precisaria uma ordem das autoridades daquele momento para ir ou não em socorro da Bolívia nesse exemplo. Exemplo absurdo, como eu estou dizendo. Ou seja, exemplo totalmente hipotético. Agora, se tem um tratado assinado, não tem essa coisa de segundo a circunstância, cada circunstância é uma circunstância. O que significa isso? Significa que você não vai cumprir aquilo que você acordou. Tá? Quando você ouve falando isso. Então, também, digamos que você faz um contrato com uma instituição financeira, vamos dizer assim, você tem uma aplicação nessa instituição financeira e você tem um rendimento mínimo de 10% ao ano. Mas você combina lá no contrato que se o rendimento naquele ano descer de 10%, aquela instituição financeira vai te cobrir aquela diferença. Tá? Aquele ano rendeu 8%, mas na verdade, aquela aplicação, na verdade, você ganha os 10% porque isso está comprometido. Então, isso é o que está acordado. Agora, imagina se você chegar lá e naquele ano deu 8% e cadê meus 2% aqui para completar meu rendimento conforme acordado? Não, mas é de acordo com a circunstância. Cada circunstância é uma circunstância. Então, nós estamos diante disso. Estamos diante de um caso de não querer cumprir um acordo. O exemplo que ele dá, enfim, tem absolutamente nada a ver. Acho que uma coisa que ocorreu ali. O que eu falo agora? O que eu falo? Falo do TNP. TNP é o Tratado de Não Proliferação Nuclear. É um tratado que foi assinado por várias potências, países que não eram potências nucleares, justamente para que se evitasse uma escalada nuclear com cada vez mais países no mundo tendo armas nucleares. Então sempre se considerou, isso é injusto, alguns consideram, porque então você fecha o clube nuclear, dos países que já são legalmente autorizados a ter armas nucleares. Então, tá bem. Mas isso também não tem nada a ver com o exemplo aqui, mas isso que era o TNP, era para você evitar a proliferação. Tá bem, para o desarmamento? Sim, é uma segunda dimensão do Tratado de Não Proliferação. Quer dizer, além de não deixar que novos países tivessem as armas nucleares, o que o TNP queria era que então, os países que já tinham, isso no tempo dos Estados Unidos, União Soviética, como grandes potências nucleares, fossem progressivamente abandonando suas armas nucleares para reduzir a possibilidade de uma guerra nuclear. Mas, você já pode argumentar que isso é secundário, porque o acordo é de não proliferação. Se é justo ou injusto, a questão é que foi feito dessa maneira e nenhum país era obrigado a entrar. O Brasil acabou entrando tarde, então se comprometendo a não envidar nenhum esforço para ter armas nucleares. Então, durante muito tempo, o Brasil não assinava com essa desculpa. Não, mas os países que já são nucleares, eles é que têm que primeiro dar mostras de quererem se desarmar, aí depois a gente se compromete a não ter as nossas armas. Tá, você pode até argumentar, eu acho um argumento falho, mas qual que era a leitura? A leitura de que o Brasil queria ter armas nucleares, isso nos prejudicou muito durante muito tempo, mas era uma leitura feita pela diplomacia brasileira, a meu ver, uma leitura equivocada. Ou seja, uma leitura que nos levou a ter prejuízo. Justamente o Brasil ficou com um déficit de confiança em comunidade internacional democrática. Fala, esse pessoal aí quer ter arma nuclear. Com isso, nós nos atrasamos muito em certas tecnologias. Mas, enfim. O certo é que essa é a situação do TNP. Não tem absolutamente nada a ver com o TPI, com o Tribunal Penal Internacional. Aqui é uma questão de cumprir ou não um acordo internacional.
Então, senão seria como o TNP, quer dizer, tem que haver uma ordem. Então, é porque no TNP tem uma ordem? Não tem. Enfim, não dá para entender. Eu acho que o que ele quis colocar no raciocínio é o seguinte, talvez. Só, o TNP, a gente só cumpre a parte da não proliferação se os países que já são países nucleares cumprirem a parte do desarmamento, né? Senão a gente não está também obrigado a cumprir a parte da não proliferação, o que é uma leitura absolutamente absurda do TNP, agora que o Brasil assinou. Então, acho que o que ele está querendo dizer é assim, que num acordo, quando você não quer cumprir, você tem sempre uma desculpa para não cumprir. Eu acho que é essa a alusão que ele faz ao Tratado de Não Proliferação Nuclear. Então aqui, no fundo, ele é mais preocupante ainda, porque além de ele estar dizendo que não quer cumprir o tratado do Tribunal Penal Internacional, ele também já está apontando que não vai cumprir o Tratado de Não Proliferação Nuclear, né? Porque ele está colocando no mesmo balaio, e ele está dizendo, olha, nós não estamos obrigados a cumprir o TPI, e então está colocando como contraste o TNP, né? Ou como exemplo, o TNP, no fundo, uma leitura possível aqui é que ele não quer também, não se acha vinculado, né? Eu não acho que o Brasil esteja obrigado tampouco a cumprir o TNP, do qual o Brasil é também signatário, né? Na verdade, agora que eu estou me dando conta, né, eu acho que ele inverteu, porque o argumento clássico do Brasil, da diplomacia brasileira, que eu pessoalmente sou contra, mas o argumento clássico era esse, né, de que o TNP dava demasiada ênfase à não proliferação, não deixando que novos países tenham armas nucleares, e não dava suficiente atenção ao tema do desarmamento, né? Que então seria uma obrigação das grandes potências nucleares, né? Então, se a grande potência está desarmando, então agora sim a gente vai respeitar e não ter nós também nossas armas nucleares. Era uma lógica desse tipo, né? Então, ele deu uma confundida aqui e inverteu. Senão, não faz sentido o que ele falou, dizer que na proliferação ninguém dá importância. Ora, o TNP ele tem importância, justamente a importância atribuída pelas grandes potências nucleares é a parte da proliferação, né? Ou da não proliferação. Enfim, não é assim. Não é assim, peraí, não. Essa coisa de cumprir acordo não é assim e tal. Isso aqui é uma contaminação, né? O Brasil está contaminado por uma degradação completa do sentimento jurídico, né, do sentimento da norma, né, da ética jurídica. Essas poucas frases aqui do atual chanceler mostram essa degradação do sentimento ético e jurídico no Brasil. Você tem uma norma, né, mas essa norma é contra o meu amigo, então não estou obrigado a cumprir, não, né? Cadê a ordem? Cadê a ordem do Supremo aqui mandando, né? No Brasil as coisas só são cumpridas quando tem o Supremo. Se o Supremo está junto ali né? O pessoal também é amigo ali, não vai ter ordem, então você não vai cumprir aquela norma constitucional, aquela norma legal, né? Então, né, em tese, você tem várias normas que é para não roubar, né? Agora, então o governo brasileiro não está comprometido não está obrigado a cumprir essa norma de não roubar? Não, né? Obrigado a cumprir? Não está obrigado a cumprir, não. Tem que haver a ordem, né? E de quem que vai vir a ordem para não roubar? Não vai ser ordem nenhuma, não tem ordem nenhuma aqui dizendo para não roubar, então não tem ordem. Não é assim o que ele diz, né? Enfim, não é assim. Não é assim essa coisa de Constituição? Não é assim, não, né? A Constituição diz que existe liberdade de expressão, né? Artigo 5º da Constituição. Liberdade de expressão. Mas se aqueles que estão se expressando está criticando o atual governo, ou está criticando o STF, aí está obrigado a cumprir? Não estamos obrigados a cumprir isso, não, né? Não é assim.
Tá achando o quê? Tá achando que só porque tem um tratado a gente vai cumprir? Tá achando que só porque tem liberdade de expressão na Constituição a gente vai dar liberdade de expressão? Não, né? Não é assim. Cada circunstância é uma circunstância. Claro, isso é o casuísmo brasileiro político clássico. Cada circunstância é uma circunstância. O que significa isso? Tem que ver se é meu amigo, né? É meu amigo ou é meu inimigo? Não, esse que está falando aí é meu inimigo. Então, pau nele. Né? Tira o YouTube, tira a monetização e tal. Cada circunstância é uma circunstância. Né? Mas está aqui na Constituição, não tem falando de circunstância. Não me interessa. Não é assim. Não é assim. Né? Cadê a ordem para eu obedecer, para eu respeitar a liberdade de expressão dele? Não tem. Então isso é um absurdo. Né? Isso aqui é uma consequência, né, do Brasil, onde nós temos essa justiça dos amigos. Né? Nós já temos o capitalismo dos amigos, né, onde, né, cada empresário ele se dá bem ou mal de acordo com o fato de ele ser ou não amigo dos poderosos. Né? Temos a justiça dos amigos, onde a justiça se aplica, né, diferentemente se é amigo ou se é inimigo. E agora temos a diplomacia dos amigos. Então, se é para o Putin, que é nosso amigo, em tese, né, do governo atual, a gente não vai aplicar, não. Não é assim. Cada circunstância é uma circunstância. Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões: geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano, é a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e por isso a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês. É uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem, dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas economia, apenas conflitos militares, ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo.
Então é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logopolítica. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo, na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então nós vamos lá atrás, nos gregos, nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles e em vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade.